para você que está agora comigo no Manhã Total, um ótimo dia. Olha, na edição de hoje, a gente vai trazer no nosso programa um papo muito sério sobre o atual momento da Covid-19 em Uberlândia. Ao vivo, vamos falar dos números e das orientações das autoridades. A gente está num período de festas de fim de ano, muita gente se reúne, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre todo este cenário. Bom, e tem, é claro, receita. Sexta-feira, né? Já tem um aroma gostoso aqui no estúdio, com as primeiras preparações da receita que você vai amar. É um prato muito presente nas festas de fim de ano, né? Farofa crocante. Que delícia! Eu já comentei com a Mary Gervásio agora mesmo, né, que eu amo farofa. Nos assumimos farofeiras nesse quesito aí, viu? E tem tudo a ver com o nosso Manhã Total. Por quê? Porque é delícia, a gente traz pra você. Tudo isso muito mais a partir de agora. Vamos juntinhos até 8h40. Eu sou Tânia Costa e este é o seu Manhã Total. Bom, vamos de notícia? Vamos de notícia? Falei de farofa, fiquei com a boca aqui toda, né, cheia d'água, mas nós vamos seguir com as notícias porque você de casa merece ficar bem informado e a gente vai trazer agora números do censo do IBGE aqui no município de Uberlândia, que esses números ainda estão preocupando, viu? Os coordenadores da pesquisa estão dizendo o seguinte, 25 mil domicílios visitados, né, e os recenseadores, eles não conseguiram coletar dados em parte, né, nesses 25 mil municípios. É claro que o trabalho foi feito em muitos outros municípios. A gente vai chegar com a Maria Clara Barros ao vivo com informações sobre essa situação que preocupa, porque essa coleta de dados ela é fundamental até para o planejamento dos governos, né, Maria Clara? O que fazer, quantos somos? Bom dia para você. Bom dia para você, Tânia. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, é uma pesquisa fundamental, né, para o desenvolvimento do nosso país e é importante lembrar que é lei, Tânia. A gente tem que responder os recenseadores, recebê-los em casa, né? Fato é que em muitos locais os recenseadores não conseguiram coletar as informações e a maioria, Tânia, porque não havia ninguém em casa. Hoje a gente sabe que a correria é grande, a pessoa fica muito tempo fora de casa, no trabalho, então os recenseadores não estão conseguindo coletar e por isso o trabalho do IBGE está sendo estendido aí, né? A gente vai falar agora com o Daniel Nunes, ele que é coordenador de área. Daniel, um ótimo dia para você, obrigado por nos receber. Quais as principais dificuldades encontradas, né, na hora de fazer esse recenseamento, esses lugares aí que vocês não conseguiram coletar as informações? Então, hoje a gente tem em torno de 25 mil domicílios aqui na cidade de Uberlândia que ainda não foram recenseados, né? São domicílios que os recenseadores já voltaram mais de 4 vezes, né, para verificar se aquele morador está ali e nos horários que o recenseador foi não conseguiu encontrar esses moradores. Então, são moradores ausentes, né, e tem alguns casos de recusas também que os moradores se recusam a responder o censo do IBGE. O que dificulta muito o trabalho dos recenseadores, né? É importante a gente falar que é lei, as pessoas devem sim responder essa pesquisa. Sim, a gente tem uma lei, a Lei 5.534, né, que ela versa sobre a obrigatoriedade, né, de todo cidadão brasileiro responder às pesquisas do IBGE. Né? Então, assim, existe a obrigatoriedade, a gente não usa essa lei, não costuma usar essa lei, mas a gente apela para o lado cidadão, né, das pessoas, para que elas entendam a importância realmente de responder o censo. Tem gente que tem medo, né? Eu não sei se ele é mesmo do censo. Essas pessoas que estão trabalhando, os recenseadores, eles estão, né, com a roupa, com o crachá. É importante a gente reforçar isso também, né? Sim, todos estão identificados, né, com o colete, o crachá. Tem um QR Code no crachá que o morador pode ali, através do celular, né, vai ser direcionado para o site do IBGE, verificar a identidade daquele recenseador. Né, e agora, a partir da semana que vem, a gente vai começar a voltar nesses domicílios, né, pendentes, para a gente tentar encontrar esses moradores e conseguir falar com eles. E que estica um pouco o trabalho de vocês, né? Prolonga aí esse trabalho de pesquisa aqui na cidade. Sim, a coleta mesmo, a coleta dos setores censitários, a gente finaliza agora no sábado. Então a gente vai ter 100% dos setores coletados. Mas não significa que toda a população já foi recenseada. A gente tem que voltar nesses domicílios pendentes e a gente vai recensear esse pessoal também. Certo, Daniel, muito obrigada pelas informações. É isso, Tânia, quem receber aí os recenseadores em casa, né, é importante responder. Eu já respondi, me encontrar em casa, é muito rápida a pesquisa e de fundamental importância aí para todo o nosso país.
Obrigada, Maria Clara. Agradeço também ao nosso convidado. E é isso, né, gente? Pessoal de casa, tendo certeza de quem é que está lá com você, vale responder. Eu também respondi. Fiz questão de conferir quem é que estava lá, se era mesmo do IBGE, né? Temos que participar e colaborar. Agora vamos pensar aqui junto sobre uma coisa. Primeiro, nós vivemos um verdadeiro horror, com uma escalada impressionante de casos de Covid-19, obrigatoriedade do uso de máscaras, isolamento social assim, por toda parte, milhares de mortes registradas no país. E que desespero que foi, né? Depois veio a vacina, que foi fundamental, na verdade é fundamental, para reduzir os casos. O cenário seguiu com uma situação assim mais tranquila, mas que ainda deixa claro que a Covid-19 deixa claro para a gente, ela está aí. Agora tem um novo momento, viu, gente? Um aumento de casos aí registrados em Uberlândia, o perfil é diferente, mas a gente vai conversar sobre este cenário agora. Por quê? Porque o período do ano, ele propicia, né, facilita aglomerações de pessoas, aqueles ajuntamentos familiares, isso é super comum. Então, sobre todo este quadro, eu vou conversar agora com o médico Cláuber Lourenço, que é coordenador da rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia. Bom dia, doutor Cláuber, tudo bem? Bom dia, Tânia. Obrigado pelo convite do Manhã Total. Sempre muito bem-vindo, sempre riquíssimas informações o doutor Cláuber traz. E eu gosto de tocar as mãos, porque durante muito tempo a gente nem pôde fazer isso, né, doutor Cláuber? Exatamente. E nós dois temos uma vantagem, nós dois estamos com 4ª dose de vacina. Isso. Isso é bom, né? 4ª dose. A gente falou desse cenário, né, que eu introduzi aqui o assunto, e a vacina veio, então, e mudou toda essa situação. Mas o que a gente pode dizer nesse momento em que mortes foram registradas na região, né, e em Uberlândia mais internações? O que a gente tem agora, Tânia, é um panorama do seguinte. Trouxe uma nova variante, né? A Omicron veio, dela veio uma mutação que a gente chama de BQ1. Isso aconteceu em todo o país, está acontecendo em vários lugares, não é isolado de Uberlândia. Aqui a gente não teve, inclusive, o isolamento técnico dela ainda. Mas eu sempre disse isso em outras vezes. Uberlândia por ser um centro tão importante comercial, que circula todo o país aqui, também circula, infelizmente, as cepas. Então, nós temos aqui, com certeza, ela presente. Nós vínhamos num cenário, Tânia, de 8 a 10 casos positivos por dia. Isso vinha, quer dizer, um número muito pequeno, muito pequeno. Se a gente fizer uma lembrança da população, em janeiro desse ano de 2022, em fevereiro, nós batemos mais de 3 mil casos por dia positivos. É verdade. Então, 8, 10 casos é muito controlado. Isso veio aumentando principalmente nos últimos 10 dias. E hoje nós estamos com uma média diária em torno de 150 casos. Ontem, inclusive, a gente teve aí 197 casos, né, de positivos para Covid. O que isso mostra? Mostra realmente que algo aconteceu diferente. O que aconteceu? Uma nova cepa circulante. O que é o reflexo disso? Felizmente, a gente ainda não teve, importante, ainda não teve nenhuma pressão de internação. Não teve? Não. Quantos internados hoje? Nós temos hoje, nesse momento, eu tenho 12 pacientes internados em enfermaria, tá? E eu tenho 4 internados na rede municipal em UTI. É um número que a gente considera muito tranquilo, perto do que a gente já viu, mas é claro que fica sempre uma luz amarela ascendente. Por quê? Quando eu tenho uma positividade aumentando, Tânia, eu tenho também a possibilidade de aumentar a internação. E claro, em pacientes internados, principalmente em UTI, a gente sempre tem o medo de quê? De óbitos, né? Verdade. Esse número de óbitos, Tânia, ele também ficou muito controlado. Para você ter uma ideia, nos últimos 60 dias, a cidade registrou 3 óbitos. A gente queria que fosse 0 óbito. É verdade. Mas a gente já chegou a registrar aqui, já te dei entrevista com mais de 30 óbitos em um dia. Um dia só. Então, quer dizer, o número é controlado, mas a gente acende uma luz amarela. Agora, o pessoal de casa sempre pergunta, viu, doutor Cláuber, o perfil, né, dessas pessoas. Falamos desse número de internações. A Secretaria Municipal traçou quem são essas pessoas que estão internadas? Essas pessoas são 93,5%. Olhem para vocês verem o número. 93,5% dos internados ou estão sem nenhuma vacina
ou estão com seu esquema vacinal incompleto. As doses de reforço, né? Isso, Tânia, exatamente. Às vezes a pessoa não tomou a terceira dose, já tinha direito, às vezes não tomou a quarta dose, já poderia ter tomado. E esse número, Tânia, para ser mais exato, hoje em Uberlândia, 72% de quem poderia ter tomado a primeira de reforço, que é a terceira dose, tomou. Quer dizer, nós temos 28% atrasada. A quarta dose, o número é mais preocupante. Eu tenho mais de 40% da população que tem direito à quarta dose e ainda não tomou. Nós estamos com cobertura em torno de 59%. Então, são 40% de pessoas em uma dose que não tomou e na outra, cerca de 30% que não tomou. Quer dizer, essas pessoas estão com seu sistema vacinal incompleto. A expectativa é que as pessoas completem esse esquema vacinal, porque muita gente que não acredita, que não tomou a vacina, que acha que não é necessário, até porque os números já então estão mais controlados do que vivemos em épocas passadas, então a gente consegue provar assim, com essa estatística a importância que foi a vacina. Nós aqui fazemos um acompanhamento desde o início do Covid com algumas cidades, sabe, Tânia? Por que acontece? O comportamento de Uberlândia, nós temos algumas cidades que se assemelham muito a nós. Quais são? Não adianta a gente comparar, e eu sou também muito sincero, com uma cidade, por exemplo, do interior do país que circula pouca gente. Não, eu tenho que comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Ribeirão Preto, que está muito próximo a nós aqui. O que a gente vê? Nessas cidades, em média, o comportamento do internado é a mesma. Mais de 90% dos internados têm o mesmo perfil, não vacinado ou com esquema vacinal incompleto. E algumas dessas cidades, a pressão de internação de UTI já começou muito mais forte. São Paulo, por exemplo, ele teve um aumento em 7 dias de internação de UTI de 193%. Olha, que sério. É sério. Então, a gente fala que os números ainda estão controlados, mas a gente tem que ter muito cuidado. Tem aglomerações agora em fim de ano, vamos manter então essa palavra. Nós não temos uma situação fora do controle agora, mas precisamos, porque tivemos a Copa do Mundo, agora Natal, Réveillon. Vamos lembrar o ano passado, 2021, nessa mesma época do ano, tínhamos uma situação extremamente controlada na cidade. Quando chegamos em janeiro e fevereiro, todos vão lembrar que nós saímos de poucos casos por dia para mais de 3.000 casos por dia. Isso não foi só em Uberlândia, foi em todo o Brasil. Naquele momento tinha entrado a Omicron aqui. Foi uma coisa assustadora de positividade, também não refletiu tanto em internação. Mas o que acontece? Você falou muito bem. Tivemos Copa do Mundo, aglomeração. Vamos ter Natal. Ainda Natal é um momento muito família. Geralmente você relaciona com as pessoas que você já se relaciona no dia a dia. Agora, a festa de Réveillon. O Réveillon. E foi exatamente 15 dias depois do Réveillon, 14 dias, mas por volta do dia 15 de janeiro, houve a explosão de número de casos. A gente não quer que isso aconteça e a gente tem o único verdadeiro modificador dessa doença. Aqueles que não acreditem, os números são comprobatórios, a gente nem discute mais isso hoje. A decisão de não tomar é individual da vacina, mas que ela funciona, é eficaz, mostrou segurança, não tem dúvida. É a vacinação. A vacina é o único meio. E eu vou aproveitar. Houve uma fala na internet em que o Uberlândia estava desabastecido de vacina por uma ocasião específica de publicações. Isso é mentiroso. A cidade, ela tem sim a vacina para as pessoas tomarem. Claro que a gente depende 100% do Ministério, né, Tânia? A gente já até pediu muita ajuda aqui. Hora ou outra, falta vacina pediátrica e a gente sempre noticia, mas a vacina para o adulto, ela chegou inclusive essa semana, um pouco mais de dose, está distribuída. Às vezes acontece a pessoa em uma sala não ter, tem na outra sala de vacina. Obrigada, Dr. Clauber. Volte outras vezes, que a gente tem que continuar falando deste assunto, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu só não gostei, porque olha, o aroma dessa farofa está uma coisa que eu vou dizer para vocês que estão em casa, eu vou falar, não perca, porque está algo surreal. Daqui a pouquinho, então, a gente fica aqui para acompanhar a receita da farofa com a querida Vasti Lauers. Agora tem uma pequena pausa no nosso Manhã Total, a gente volta já.
Essa época do ano é irresistível, o clima de amor e de alegria nos contagia, né? E cada família tem a sua tradição, o seu jeito de celebrar o Natal. O que conta é estar com quem amamos, bater aquele papo, dar boas risadas e, claro, preparar aquela comida especial. E falando no assunto, a Flamboyant quer saber qual a sua receita de Natal com o Flamboyant. Participe mandando a sua receita pra gente, e concorra a uma cesta especialíssima com produtos Flamboyant e um avental bem bonito para você cozinhar. Compartilhe com a gente que vai ser um prazer para nós do Manhã Total saber um pouco mais das histórias que fazem parte do seu Natal. E para acompanhar as novidades da Flamboyant, faz o seguinte, siga o Instagram @produtosflamboyant. Vale a pena! Produtos Flamboyant. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Vasti. É só coisa gostosa nesse programa, meu amigo, minha amiga. Bom dia, Vasti. Tudo bem com você? Bom dia. Sabe, Tânia, que todo mundo me pergunta, esse avental, de onde é esse avental e tudo mais. Pois agora vocês também poderão ter esse avental, viu? É o recadinho da Mônica, né? Participa com a gente da promoção, porque vai uma cesta, assim, recheada de produtos Flamboyant e também vai um avental charmoso que só, né? Já me falaram para perguntar desse avental da Vasti também. E eu já começo perguntando o seguinte, você vai torcer para a França ou para a Argentina domingo? Porque nós duas combinamos hoje? Não, hoje eu sou argentina. Nessa também. Final eu sou argentina. Desde que nasci também, nessa final, né? Mas já que tem farofa... Mesmo achando que eu vou perder, posso falar? Ah, é verdade. Mas eu sou argentina. Vamos torcer, né? Vamos torcer aí. Se perder vai ser a segunda derrota. Tá tudo certo. Ai, essa Copa do Mundo... Mas tirando a vamos fazer que é coisa gostosa que a gente vai falar mesmo. E é crocante por quê? Os ingredientes a gente vai usar batata palha. Yes. É a batata palha que vai dar essa crocância. Então essa farofa, eu costumo dizer que é o melhor dos dois mundos. Porque a gente vai fazer uma farofa que é bem molhadinha, bem úmida, que a gente ama, aquela que você não come e fica cuspindo farinha. Ela é molhadinha, mas ao mesmo tempo ela é crocante, por causa do nosso ingrediente especial, a batata palha. Então nós vamos fazer assim, vamos colocar aqui manteiga. Colher de manteiga. Aqui são 100 gramas de manteiga, Tânia. Acho que dá umas 3 colheres, se você for medir por colher. Porque essa umidade toda da farofa, ela vem exatamente dessa mistura da manteiguinha. Aí eu vou colocar a nossa cebola para refogar. Aqui, gente, vai da sua preferência. Se na sua casa gosta de cebola maior, põe a cebola maior. Se gosta dela pequenininha, põe ela pequenininha, do jeito que você quiser. Bota o seu toque. E a gente vai deixando essa cebola dourar, né? Dar aquela refogadinha aqui, pelo menos até murchar. Eu não gosto de torrar muito ela, não. Deixa dar aquela murchada, dá uma leve dourada. Quando ela fica murchinha, já tá bom. Aqui nós vamos dar uma acelerada nos processos. Então, da cebola, eu já parto pro milho. Por quê? Eu tô usando aqui um milho de espiga. Gente, que faz diferença. Faz mesmo. Então, eu tô usando um milho de espiga. Mas se você for usar o milho de latinha, não tem problema. Às vezes você precisa da praticidade. Aqui eu tô usando uma espiga de milho. É quase uma latinha, tá vendo? Talvez um pouquinho menos que uma latinha de milho. É uma delícia, gente. Até crua eu gosto de milho. Eu te contei que nasceu milho no quintal da minha casa, né? Um pezinho de milho. E colhi 2 espigas. Que delícia, coisa gente. Boa, né? Lá no sítio da minha sogra também, da Josi. Aliás, um beijo pra vovó Josi. Beijo, Josi. As crianças têm esse privilégio de colher as espigas de milho, descascar, preparar. É muito gostoso. Josi já fez muita receita gostosa aqui no programa. Já, pois qualquer dia eu vou trazer minha sogra aqui, viu, gente? Boa ideia! Ela é maravilhosa na cozinha. Receita da sogra da Vasti, que tal? Eu aprovo todas. Aí o milho, Tânia, a gente deixa ele mais ou menos uns 5 minutinhos, que é o tempo desse milho ficar macio, né? Como não é o milho, se for o milho de latinha já é imediato, né? Mas o milho da espiga você tem que deixar, você vai ver que a coloração dele muda um pouquinho, vai ficar um amarelo mais acentuado e ele vai ficar mais macio, como se fosse um milho refogado que você tá fazendo, né? Mas é bem rapidinho o processo, até pela quantidade de manteiga que tá envolvida aqui. Aí nós vamos usar linguiça na farofinha. Eu tô usando aqui a linguiça de frango, mas essa linguiça de frango, ela já tá assada, tá vendo?
Eu já Você coloquei, já assou. eu fiz o preparo dela, eu gosto de fazer na air fryer, porque sai toda a gordura e não fica em contato mais com ela, então ela fica uma linguiça mais sequinha, para tirar um pouco do excesso, né? Porque a linguiça é uma carne que tem muita gordura, então na air fryer a gente acaba conseguindo um pouquinho menos. Então ela já tá aqui, ó, douradinha da air fryer, eu vou misturar no nosso milho, na nossa cebola Já dourada. É. E aí a vizinhança já começa a falar: o que está acontecendo naquela casa, gente? Porque, oh, coisa aromática, que coisa gostosa que está saindo da panela ali. Aí essa farofa, a gente vai temperar ela, a gente vai colocando sal aos poucos. Linguiça já tem sal? A linguiça já tem sal, o milho não tinha. Então a gente vai colocando aqui um pouquinho de sal em cada processo para ir temperando e ajustando esse sal e todos os ingredientes absorverem esse sal. Olha que coisa bonita que vai ficando. Ó, vocês estão vendo também que é um prato que os nutricionistas têm como aprovar. Sabe por quê? Porque é colorido, né? Colorido, tem muitos exatamente. ingredientes. Da linguiça a gente parte para azeitona, a gente vai fazendo na sequência, assim, é bem rapidinho, a gente parte para azeitona, que eu tô usando mais ou menos um meio vidro de azeitona flamboyant, já fatiadinha. Já tá fatiada, fácil. Facinho, facinho. Vou acrescentar aqui então a azeitona. Você de casa já viu que cozinha, a cozinha nos ensina muito, viu? Tá vendo? Processos. A vida tem, né, os seus processos e fazer os passo a passo, respeitar os momentos pode ser muito rico. Muito A importante. receita fica muito melhor e a vida também. Agora vamos de farinha. O que você escolheu? Qual tipo? Essa aqui é a farinha de mandioca. A gente tá usando a farinha de mandioca que ela é bijuzada. É a farinha biju, tá vendo? Mas são uns floquinhos bem pequenininhos. Mas é a farinha de mandioca flocada, né? Ela não é fininha. Olha lá. Aqui a gente agora mistura essa farinha e aí você vai ver que ela já vai ficar, ó, bem molhadinha, porque a quantidade, a proporção que eu tô usando aqui, mais ou menos 1,5 xícaras de farinha para essa quantidade de manteiga e os demais ingredientes, a própria linguiça que também solta um pouquinho mais de gordura agora. Aí, vai Tânia, render. a gente vem com os ingredientes finais agora, que Couvinho. é aqueles que a gente só quer que dê a murchadinha. Então aqui eu vou de couve. Você que picou essa couve, Vasti? Não, essa eu comprei picada. Entendi, porque eu não consigo picar couve assim não, gente. Ah, eu também sou mais prática, assim. Minha mãe que pica a couve desse jeito, assim, bem fininha. Minha mãe assim, ó. Até mais fina do que Beijo pra Dalimar. que dá. É. Beijo pra Deixa eu dona pegar esse Nina, aqui minha pra me mãe. ajudar. Deixa eu pegar um apoio aqui, Tânia. Eu vou chamar o Rafael dos Anjos para fazer essa receita depois, sabe por quê? Eu falo que essa receita é a cara de Minas Gerais. E ele, como mesmo. bom paranaense, apaixonado Tem que pelas aprender. coisas de Minas, tem que fazer também. É. Aqui eu já vou colocar o tomate, que ele dá um pouquinho de água. Tem um tomatinho só, que é pra dar a cor. Soltar o restante dessa água. Olha lá. Sem a semente, ele solta um pouquinho só de água, viu, É, pessoal? tá sem Importante. semente, exatamente, Tânia. Olha lá, a couve já pegou cor, tá vendo? Aí vai do tanto. Se você quiser, vai adicionando mais couve aí pra ficar do seu gosto, tá vendo? Olha que bonita que fica Nossa. as cores do Natal, né? O verde, o vermelho. Combinou. E por falar em Natal, a gente vai colocar uva passa. E aí, me conta, você de casa. É a polêmica, Entra na né? polêmica? Eu amo em qualquer época do ano, e você? Eu gosto também. Quem não gosta, gente, exclui, é opcional. Não precisa colocar, não precisa sofrer. Não só. Aproveite os outros ingredientes da farofa. Deixa eu pegar um suporte de panela aqui, Taninha. Ó, a Aí Meire agora- Gervásio hoje de manhã lembrou do farofa. Olha lá, tá prontinha a nossa farofa. A gente vem aqui então, mistura o cheiro verde. Ó. E aí o toque final, que é a nossa batata palha. Vamos abrir um pacotinho? Vamos lá. Opa, cadê nossa tesoura que eu até esqueci? Aqui em cima. Aqui em cima. Essa ajudante, gente, aqui da Vasti, tá precisando fazer um intensivão. Aí, gente, a batata palha é o seguinte. Ó, Você vai deixar azul pra também. colocar a batata palha na hora de servir. Pra não perder a crocância. Entendi. Se você colocar com muita antecedência e ficar lá esperando, essa batata palha vai acabar absorvendo um pouco da umidade, vai perder um pouco da crocância. Prepara a farofinha, coloca no recipiente. Exatamente. Tem gente que põe por cima, né? Também é uma opção. A batata palha é uma opção, coloca do lado.
mas pode misturar na hora de servir, que aí ela vai ficar toda crocante, sabe? É muito gostoso, Ai, gente. a meninada de casa já fica doida, eu também, gente. Ó. Batata palha. Opa, vamos colocar essa aqui, deixar essa do lado de cá. Olha lá. E tá pronta a nossa farofinha Crocante. crocante, especialíssima. Sucesso para acompanhar muita coisa, e eu confesso que aqui eu já vejo uma refeição, que você tem a proteína, você tem um tudo, monte é de verdade. vitaminas, essa é uma refeição, inclusive, Mas né? no Natal, vamos combinar que ela é só um acompanhamento É mesmo. verdade. Que a gente vai colocar, às vezes, ali do lado Do assado. do assado, da carne, do frango, do peru. E vai fazer sucesso com certeza. Faz o seguinte, Olha que manda beleza. foto, Ó, faz a receita em casa, manda foto pra gente. Nós adoramos comentar aqui quando você aprova as nossas receitas. E tem tanta gente já mandando abraço, né? Tô recebendo as mensagens aqui no ponto. olha, 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 olha. Ah, que delícia, que cheirinho bom, que farofa bonita. Fiz uma bagunça aqui, mas Não, tudo mas bem. é coisa da cozinha. É coisa da cozinha. Coisa a gente da vem cozinha. assim na hora de servir. e Já dá- arruma o prato, porque as pessoas começam a comer pelo olhar. Exatamente. O prato conquista assim. E aí eu coloquei ali pra decorar, aqui eu não coloquei não, tomatinho, né? Que tomatinho ajuda na... Peraí, eu Na achei decoração. também um charme que você fez aqui, Vasti, quê? que foi essa vasilha aqui, não é uma vasilha, parece uma gamelinha. É uma gamelinha de madeira, Uma né? gamelinha de madeira, uns copinhos aqui, olha que luxo. Fica Dá pra bonitinho. mostrar? Pra Ninguém. ficar mais rústico, né? Uma coisa de farofa. Então, farofa Minas, ó, o toque bem mineirinho no seu Natal aí. Ai, Vasti, que coisa boa. É sempre tão gostoso estar aqui com você. Gostoso, literalmente, né? Porque depois a gente tem o sofrimento de experimentar. Isso Obrigada. mesmo. Vai salvando aí nossas receitas, viu? Isso, Tudo a no gente nosso se feed vê aí no Manhã Total. Da próxima beijo. semana, bom fim de semana, tá? Obrigada. Notícia chamando, notícia chamando, Vambora, notícia tô chamando. ligadinha também. É isso, na telinha do Manhã Total, a gente tem sempre o que para você? Jornalistas antenados, né, para trazer tudo que a gente precisa. Olha só, Vinícius Lemos, Vinícius Costa de Uberaba, a Carolina Barros em Uberlândia, Maria Clara Barros também em Uberlândia. Muito obrigada, viu? Porque vocês, com certeza, nos ajudam todos os dias a deixar o pessoal de casa com a informação na hora. E o Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva e busca e apreensão na casa do empresário Pedro Ferreira Cheruli, mas a Justiça apenas acatou a busca e a apreensão. Olha, segundo o Ministério Público, o Pedro participa das manifestações que contestam as eleições na nossa região, do Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. O Pedro informou que teve o celular e 2 notebooks levados pela Polícia Federal. Ele informou que esta ação do Ministério Público é tentativa de intimidação, né, informação que ele deu, e que irá continuar trabalhando nos atos e manifestações contra as eleições deste ano. O Ministério Público Federal informou que a operação desencadeada em Uberlândia está em segredo de justiça. E um homem foragido da justiça foi preso esta semana em Patos de Minas. Há pouco mais de um ano, olha o que aconteceu. Ele se envolveu em um acidente de carro em que a namorada morreu. Ele estava, gente, bêbado e tinha usado drogas. Então a gente volta agora com a Carolina Barros, que traz as informações pra gente, né? Carol, que caso revoltante, né? Conta pra gente. Bom dia. Sem dúvida, Tânia. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham também no Manhã Total. É uma situação revoltante, até porque além dessas coisas que você mencionou, de ele estar embriagado comprovadamente pela polícia e também ter feito o uso de entorpecentes de acordo com várias testemunhas, ele também estava sem habilitação no momento do acidente, ele não tinha habilitação. Agora, olha só, esse acidente aconteceu no dia 6 de novembro de 2021. Este jovem de 27 anos foi preso por força da Operação Lusíadas após meses de investigação. O mandado de prisão foi expedido em maio deste ano, mas a polícia só conseguiu localizá-lo em Patos de Minas agora, esta semana. O acidente foi da seguinte forma: o casal estava em um evento na cidade de Uberaba e quando eles voltavam para Uberlândia, no quilômetro 92 da BR-050, o jovem perdeu o controle da direção e acabou batendo lateralmente em um caminhão que seguia no mesmo
mesmo sentido, na mesma pista. A jovem de 21 anos, a moça, ela foi socorrida em estado muito grave, ela estava com traumatismo craniano, estava inconsciente e foi levada até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem também foi socorrido com alguns ferimentos, mas ele estava consciente. Ali naquele momento ele disse para a polícia que havia ingerido apenas 2 latas de cerveja, mas a polícia conversou com várias testemunhas, com várias pessoas que contaram que ele, além de fazer uso de bebidas alcoólicas, tinha feito também uso de drogas sintéticas. E outras pessoas, ao longo das investigações, também disseram para a polícia que ele fazia uso constante de cocaína. Conforme as informações, expedido então o mandado de prisão contra esta pessoa em maio deste ano, a polícia só conseguiu efetivar de fato a prisão dele em Patos de Minas esta semana. E ele já tinha passagens anteriores, ainda conforme informações das nossas forças policiais, por tráfico de drogas e também por posse ilegal de arma de fogo. É uma vida que se foi, né, Tânia? Uma vida tão jovem, de 21 anos. Caso muito, muito, muito triste. A gente traz sempre pedindo, né, propondo uma reflexão sobre toda essa violência absurda, né, envolvendo drogas e tudo mais, né? Bom, Carol, obrigada, viu, por todos os detalhes. Agora vamos falar de economia. Crescimento de 4% nas vendas de Natal. Esta é a expectativa dos shoppings em todo o Brasil. O levantamento da Abrace, que é a Associação Brasileira deste setor, está mostrando que, além deste fim de ano, é importante reforçar a injeção de 5 bilhões e meio de reais na economia. Bom, eu vou conversar com o Vinícius Costa sobre este assunto, porque falou em economia, movimentou a economia, tem a ver aí com o nosso comportamento de fim de ano. Vinícius, você vai comprar muito presentinho? Você vai estar nessas estatísticas positivas dos shoppings aí? Bom dia! Oi, Tânia, bom dia. Quem escapa dessas listas de presentes, né? Todos nós acabamos de uma forma ou outra, tendo que recorrer principalmente aos shoppings, portos seguro em muitas ocasiões, já que a gente conhece aquela pressa, aquela correria que começa agora, né? Muita gente deixa para última hora, ou seja, dia 24, às vezes dia 25, aquela corrida para comprar um presentinho de emergência. E claro, os shoppings, os comerciantes sabem disso e já se preparam para este período. Há inclusive a previsão, o levantamento das datas mais procuradas e as mais movimentadas, que tem início exatamente no dia 19 de dezembro. São entre o dia 19 e dia 25 as datas mais importantes para os shoppings. Há uma expectativa considerável dos comerciantes desse setor. A 87% dos shoppings tem uma expectativa de vendas positivas para este fim de ano. A gente sabe que o setor é sempre otimista em relação ao Natal, é a data mais importante do ano para todos os comerciantes, tanto do ponto de vista de volume financeiro, quanto de margem de lucro, e já tem inclusive aquela lista prevista dos produtos que serão os mais procurados para este fim de ano. Vamos dar uma olhadinha no que vem por aí na lista do brasileiro. No primeiro lugar, nos itens mais procurados para este fim de ano, estão perfumaria e cosméticos, sempre itens que encabeçam essa lista, mas dessa vez acompanhados por vestuário nessa primeira posição. Em seguida, calçados, depois os eletrônicos, que também sempre aparecem nessa lista, seguido por brinquedos, itens obrigatórios, e depois joalheria e em seguida artigos esportivos. Já foi aquele tempo, né, em que os celulares e os eletrônicos encabeçavam essa lista, mas a situação econômica acabou mudando um pouquinho o perfil do consumidor brasileiro. Apesar disso, muita gente vai sim recorrer a esses eletrônicos e, claro, aos brinquedos. E a sua lista, hein, Tânia? Tá pronta para esse ano já? Tem algum item dessa lista dos favoritos? Não dá para escapar, como você disse, né, meu amigo? E eu tô reforçando essa estatística sim, sabe por quê? Já comprei o presentinho de Natal da minha mãe ontem e foi exatamente o quê? Perfume, comprei um kit ali para ela. O meu João tá com 14 anos, já não compro brinquedinhos mais, mas também vai estar nessa lista. Mas eu confesso, viu, Vinícius, que a lista é, ó,
desse tamaninho, é restrita, pequenininha, viu? Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez aqui, Vinícius Costa, né? Sempre muito bem informado. Bom, aqui no Manhã Total você acompanhou uma viagem pelos cafezais da nossa região. É a série Um Café, Uma História, contada pela minha querida amiga Mônica Cunha. Foi uma verdadeira homenagem ao café do Cerrado Mineiro, um café tão especial, não é mesmo? Nós contamos histórias de famílias, de superação, a paixão pelo café e pelo cultivo deste grão que hoje leva o nome do Brasil para o mundo todo. O café plantado aqui é referência de qualidade, tem tradição e modernidade, tem cooperativismo. A série Um Café, Uma História está disponível no canal do YouTube da TV Paranaíba, está imperdível e você pode revisitar esta história a qualquer momento, né? Oferecimento Cochupé, há mais de 30 anos participando da história do café do Cerrado. Eu brinquei com a Mônica Cunha que essa série tem um aroma tão especial, né? E sabor de tradição. Bom, daqui a pouco nós voltamos porque a gente vai falar da apreensão de drogas aqui em Uberlândia. Foi na madrugada de hoje. É uma pausa bem rápida. O nosso Manhã Total volta já. Manhã Total de volta, operação antidrogas no bairro Planalto, que resultou em apreensões e a prisão de um homem. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo, Maria Clara Barros. Maria? Isso mesmo, Tânia. Mais uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas aqui na cidade de Uberlândia. As investigações deram conta de que nesta casa, no bairro Planalto, havia uma grande quantidade de drogas. Ao chegar no local, a polícia de fato encontrou e a lista de materiais ilícitos é grande, viu, Tânia? 435 comprimidos de êxtase, 19 barras de maconha, 10 porções de skunk, haxixe também. Tudo isso foi apreendido, além de facas e munição. Com o suspeito, a polícia encontrou também o material usado para embalar essa droga, né? O que caracteriza o tráfico. E esse homem foi preso em flagrante, Tânia. Obrigada, Maria Clara. Não pode parar. Combate ao tráfico de drogas da sociedade é muito parceira disso também, né? A Prefeitura de São João del Rei, pessoal, decretou estado de calamidade pública no município por causa do aumento do número de casos de Covid-19. O Vinícius Costa vai trazer os detalhes pra gente. Eu conversei agora há pouco com o coordenador da rede de urgência aqui de Uberlândia, né, Vinícius? Dizendo que o momento acende uma luzinha amarela, hein? E aí a situação é mais grave em São João del Rei. Situação preocupante em São João del Rei e o que não quer dizer que todas as outras regiões do estado também devem se manter na mesma situação, porque lá, com esse decreto, agora a prefeitura tem condições de contratar funcionários de maneira mais rápida e também de angariar fundos, recursos para atender a demanda de forma mais eficiente e mais rápida também, já que há falta, inclusive, de profissionais para o atendimento aos pacientes com casos de Covid. A cidade registrou 637 casos confirmados entre os dias 22 de novembro e 6 de dezembro. Situação realmente preocupante. De acordo com o chefe do executivo, causou a necessidade, claro, dessas ações emergenciais e, como você bem disse, Tânia, há a extrema necessidade de se tomar como exemplo o que acontece lá, para evitar que retornemos a esse cenário que a gente já conheceu pouco tempo atrás, né? Emergências, falta de profissionais e muita gente com problemas relacionados à Covid, Tânia. Obrigada, Vinícius. Alerta, alerta, viu, pessoal? Esta é a melhor palavra nesse momento. Bom, agora vamos falar de outra coisa, porque sexta-feira, final de semana aí, né, Uberlândia está cheia de programações culturais. E aí quem traz os detalhes pra gente é a minha colega Carol Barros, porque falar de coisa boa é bom demais. Sexta-feira combina com essa programação cultural. Conta pra gente aí. É verdade, Tânia, ainda mais de graça, né? Já pensou? Pois é, esse fim de semana o Grupo Pontapé de Teatro traz a cultura
gratuita para a nossa cidade de Uberlândia, Balaio Cultural. O Balaio Popular é um tradicional espetáculo já do Grupo Pontapé de Teatro. Vai ser apresentado no próximo domingo, dia 18, às 5 horas da tarde, na Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida. E ele traz do universo mineiro as tradições populares e também a religiosidade. Essa peça vai ter duração de 30 minutos, conta com 4 autores em cena e ela acontece dentro de um círculo de balaios que é o espaço cênico, resgatando então a arte de contar histórias, a valorização da cultura popular, né? Por meio de lendas, parlendas, brincadeiras, provérbios, jogos e cantigas populares que perduram de geração em geração. Então, encontro marcado na Praça Nossa Senhora Aparecida às 5 horas da tarde, no próximo domingo, dia 18. Tânia. Obrigada, viu, Carol? Bacana, né? A programação para você levar a família toda. Agora, vem cá. Você tá sabendo da novidade? Não, tá sabendo? É uma super novidade, viu? A linha Revitalift Hialurônico de L'Oréal Paris agora tem duplo poder: controle da oleosidade e preenchimento das linhas de expressão. O gel creme preenchedor Revitalift Hialurônico 8 horas anti-oleosidade tem textura ultra leve, com ácido hialurônico para preencher as linhas finas e hidratar. E o ácido salicílico, que reduz os poros e a oleosidade. Fórmula criada pelos laboratórios de L'Oréal Paris, validada por dermatologistas e comprovada, gente. Passou e 15 minutos depois, menos 33% de oleosidade. Pele sequinha por 8 horas. E ainda tem o gel de limpeza profunda, que é adotar uma cartinha dos Correios. Nesse período de Natal, isso é tradição, né? Tá acabando, né? Então, o pessoal tem que correr, o prazo tá acabando e termina hoje. O Vinícius Costa vai trazer pra gente informações sobre este cenário. Tem tanta gente solidária nessa época que gosta de realizar sonhos, né? E tem gente que faz o pedido. É com você, Vinícius. A chance para esse pessoal, né, para quem quer ajudar, se transformar a partir de agora em ajudante, assistente do Papai Noel e levar não só um presente, mas levar amor, carinho para quem muitas vezes pode não ter um Natal conforme o esperado. É um projeto antigo, tradicional dos funcionários do Correio que muitos anos atrás recebiam esses pedidos endereçados ao Papai Noel e acabaram resolvendo contribuir e, claro, hoje muita gente em todo o país faz questão de participar, faz questão de ajudar. No ano passado, mais de 150 mil cartas, olha só esse volume, 150 mil cartas foram adotadas em todo o Brasil. As pessoas vão lá, escolhem uma das cartinhas e encaminham o presente, o Correio contribui e faz essa intermediação. Em todas as cidades do país que participam dessa campanha, há pelo menos uma agência dos Correios onde é possível retirar uma cartinha que foi escrita por alguma criança com pedidos específicos. Para se informar sobre isso, para se atualizar, pessoas, empresas, enfim, quem quiser participar e quiser contribuir, pode acessar até a cartinha digital pelo site blognoel.correios.com.br blognoel.correios.com.br. Lá é possível saber onde retirar as cartinhas e todas as instruções para contribuir, ajudar e levar essa energia boa para o Natal de quem mais precisa, Tânia. Gostei dessa energia boa, viu? Tem tanta cartinha que emociona, eu já peguei algumas, viu? Obrigada, Vinícius, eu já peguei cartinha e tem pedido até, gente, de toalha. É uma coisa impressionante, né? Mas a gente vai agora para mais um intervalo, só que daqui a pouco tem muito mais aqui no nosso programa. Até já! De volta com o Manhã Total, mandando beijo para Lindalva, para Maria Badia do Ipanema e para Rebeca Jager, né? O momento agora é de conversar com o Rafael dos Anjos. Oi, Rafa. Oi, tudo bem com você? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, sextou, gente boa. Sexta-feira maravilhosa. Graças a Deus, é bom demais. E sexta-feira quente no Balanço Geral amanhã, que eu tô sabendo. Exatamente, né? Balanço Geral, não só da programação da manhã, mas na programação ali do início da tarde também, com muita informação e atualizações de tudo que está acontecendo. Estamos muito preocupados, minha querida Tânia Costa, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que tem filho pequeno, como eu tenho, a Tânia também tem, em relação ao que vem acontecendo em instituições de ensino. No nosso Brasil, infelizmente, as pessoas estão preocupadas, porque, infelizmente, são vários os transtornos que os alunos acabam tendo, e esses transtornos acabam se tornando em violência.
E é triste, porque nós estamos falando de adolescentes, de crianças que acabam se envolvendo na prática criminosa e mais, por causa muitas vezes de relações que a gente não conhece, a gente não sabe, acabam planejando crimes assustadores em relação a estudantes. Terríveis e muito perto. A gente via isso às vezes em outros países ou no cinema, né, Rafa? Mas isso agora está muito, muito perto da gente. Inclusive, hoje no Balão Geral, a gente vai estar trazendo atualizações sobre uma situação lamentável que aconteceu em Campina Verde. Alô, meus amigos de Campina Verde, está todo mundo preocupado, porque um adolescente foi apreendido em Campina Verde com a suspeita dele estar articulando e planejando um massacre na escola. Então, essa é uma situação muito séria e é uma discussão que a gente precisa fazer com pai, com mãe, porque é fundamental, primeiro, a família participar cada vez mais da vida do filho, entender quais são as relações que ele está tendo e tentar descobrir, junto com a sociedade, o porquê desse estupim. O que está acontecendo? Qual o porquê? E a gente não sabe. A criança sofreu bullying na escola, aconteceu isso na escola. A criança não sabe, por exemplo, às vezes, ter a negativa na escola. As pessoas têm que aprender, isso é fundamental quando a gente conversa com estudiosos, psicólogos, que nós vamos errar. Como pais, a gente erra. Nós vamos errar. E entender, essas crianças precisam entender que nem sempre o Brasil ganha. Nem sempre o seu time vai vencer, nem sempre você vai ser bom naquela prova, nem sempre você vai ser bom naquele trabalho. Faz parte do processo de aprendizagem. Pai erra, cidadão erra, profissional erra. Né? Só que como entender esse erro e não transformar isso num abismo, num problema muito sério que lá na frente pode gerar uma situação absurda, como, por exemplo, o planejamento de um massacre de colegas, de professores. É muito preocupante, Rafa, e tem que ser estudado também se algum comportamento pode estar sendo reproduzido. Sim, né? Tem pode. Que ter um olhar como aí. que é a relação da família, né? Com quem que ele está se relacionando, como é essa família. Né? Ficar de olho no... Isso, exatamente. No conteúdo que está sendo visto. Inclusive, hoje em dia, as crianças, muito, muito cedo, já estão cada vez mais conectadas ou em jogos, só que jogos ligados à violência. Isso as pessoas se esquecem, isso influencia. Sim. Pensa, informação ainda, esse indivíduo, né? Influencia demais. Então, é fundamental que os pais participem mais da vida das crianças, mas é fundamental que a sociedade também tenha um olhar mais crítico em relação ao que está acontecendo. E lembre-se, para a gente aprender a andar, nós precisamos cair. É verdade, muitas vezes. É simples, muitas vezes. Para pedalar de bicicleta, quantas vezes a gente precisou cair? Desequilibrar. Mas tinha alguém para segurar. Daqui a pouco a gente vai acompanhar todas as notícias, essa reflexão também tão importante. E hoje no Balanço a gente vai atualizar tudo. 11h50 da manhã, todo mundo ligado. Todo mundo ligado, sem falta, meu amigo. Bom trabalho para você. Beijo. Obrigado. A gente acompanha você daqui a pouco, né? Bom, e você que acompanha o nosso programa, vem cá. Você sabe que o Manhã Total tem aroma de café. Foi por isso, por valorizar o café da nossa terra, que exibimos aqui por meses a série Um Café, Uma História. Série linda. Fizemos uma viagem por várias fazendas de café na região do Cerrado Mineiro, no sul de Minas. Conhecemos cafeicultores, suas famílias, histórias de empreendedorismo, superação de desafios, iniciativas assim diversas. O café daqui mudou, evoluiu, mas manteve a qualidade única de um grão que traz sabores muito especiais. Um Café, Uma História continua disponível para você que quer saber mais da história do café do nosso Cerrado Mineiro, que não dispensa um cafezinho. Um Café, Uma História, aqui no Manhã Total. Pode ser acompanhada aí, essa série maravilhosa, no nosso canal do YouTube, aqui da TV Paranaíba. Oferecimento Cochupé, há mais de 30 anos participando da história do café no Cerrado. Como você viu, né, o Rafael dos Anjos aqui comigo comentando um caso muito triste, a Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu um adolescente que planejava massacres em escolas da cidade de Campina Verde. A gente vai falar agora ao vivo com o Vinícius Costa, que tem mais informações. A gente sempre tem dito, né, somos jornalistas, somos cidadãos, somos pais e mães. Que caso, Vinícius?
Olha, Tânia, é ainda muito preliminar, as informações são iniciais, a polícia investiga há algum tempo essa situação, mas ontem chegou a este adolescente, um jovem, 15 anos de idade, e de acordo com informações apuradas e levantadas a partir de inteligência policial, ele seria um dos mentores de um plano arquitetado exatamente para abrir fogo dentro de uma escola, ou seja, um massacre escolar. Esse jovem foi localizado pelos policiais e com ele muito equipamento, muito material acabou sendo apreendido e, de acordo com o levantamento de investigações, ele seria um responsável por um grupo de comunicação que inclui aí diversos adolescentes de várias cidades brasileiras, e ali eram realizadas trocas de mensagens, trocas de vídeo, trocas de informação, enfim, uma série de dados exatamente para disseminar essa cultura relacionada ao tema massacre escolar e, claro, incentivar também e promover ataques desse gênero. Ainda de acordo com informações policiais, ele seria mentor de 2 tentativas de ataques que ficaram, claro, ainda bem, melhor dizendo, apenas em um planejamento. E a ideia seria invadir uma escola armado e abrir fogo contra outros estudantes. Com esse adolescente, os policiais apreenderam um telefone celular, onde havia os indícios e as informações relacionadas a esses grupos, essas trocas de mensagens, e também uma balaclava. Esse adolescente agora será ouvido pelo Ministério Público, ele foi encaminhado exatamente para prestar mais esclarecimentos, e o que preocupa muito é exatamente os indícios levantados pela polícia dessa mentoria para 2 ataques planejados por este jovem. Isso, claro, a partir também das informações levantadas e disseminadas nesse grupo. O mais curioso, Tânia, é importante a gente levantar aqui, é que esses grupos de comunicação promovidos por este adolescente de 15 anos envolviam vários outros jovens, várias outras crianças e talvez adultos também, que fomentavam esse tipo de conversa, esse tipo de tema. Ali trocam informações. A gente sabe que a origem de muitos desses dados partem exatamente da internet, de sites direcionados exclusivamente para esse tipo de tema, muitas coisas relacionadas à Deep Web, ou seja, informações que ficam distantes do público em comum, muitas informações precisas, inclusive detalhes de como adquirir armas, como executar esse tipo de crime, algo muito perigoso e um debate que deve ser promovido a partir de agora. O jovem, claro, vai ser ouvido pelo Ministério Público, esse adolescente, mas preocupa a cidade, não só de Campina Verde, mas todos nós, e a comunidade educacional, a comunidade escolar, a partir de então, deve dar início a um tema, a uma discussão sobre isso, envolvendo principalmente os pais. Tema delicado, perigoso e que assusta a todos nós, né, Tânia? Olha, Vinícius, muito obrigada, viu, por todas essas informações, e a gente quer trazer, sociedade, família, professores, trazer as escolas para toda essa discussão, porque eu confesso que eu estou impressionada. Obrigada mais uma vez, viu, Vinícius? Bom, no domingo, pessoal, tem a apresentação de graça do grupo Pontapé de Teatro, vai acontecer na Praça Nossa Senhora Aparecida, e a Carol Barros está com a gente, Ela vai trazer as informações. A Carol não vai trazer essas informações, mas vamos fazer o seguinte: Teatro na Praça, domingo, às 5 da tarde. Gente, olha as imagens, que coisa bacana, Praça Nossa Senhora Aparecida, no domingo. Eu amo o trabalho dessa turma, valoriza muito a cultura, da nossa cidade, tudo que eles fazem. Eu vou te falar uma coisa, eu tiro o chapéu. Oportunidade aí para você estar com a família, com as pessoas queridas. Nosso programa agora está chegando ao fim, mas eu quero mandar um abraço ainda, viu? Meu querido e minha querida Josi do bairro Saraiva, tá ligadinha, um abraço, ela tá mandando pra gente, outro abraço para você, viu? Josi, obrigada pela audiência. Obrigada também a Eva do bairro Laranjeiras, o Geraldo de Araxá, a Nilva, a Geralda do São Jorge, tá ligadinha com a gente. Ah, que coisa gostosa receber o carinho de vocês. Gente, adorando a receita que a Vasti trouxe hoje, Faz o seguinte, recebe o meu carinho aí, o de toda a equipe. Na segunda-feira a gente se vê, tá bom? Tem Manhã Total. Até lá. Bom fim de semana!